Estou feliz em estar aqui. Eu já conheço um pouco a igreja já de domingo. Todo domingo o meu cunhado manda um pouquinho do culto. E aí eu já conheci, mas eu cheguei aqui, é melhor, né? É melhor ao vivo, não é verdade? Por isso que quem lê a Bíblia, pode sentar, amados. Tem uma expressão que nós entendemos ser o retrato de Cristo. E aí um dia me disseram assim, viu pastor, mas se eu já leio a Bíblia, então eu já me sinto no céu. Então, mas essa é a diferença. Uma coisa é você sentir e o melhor é estar. Mas agora no Brasil nós temos uma ideia maravilhosa, que é o sabor picanha. E o culto, alguns cultos têm sabor de céu. Só sabor de céu, mas o céu é bem melhor. Eu gostaria de agradecer a Deus e dizer a vocês que a minha esposa está lá em Campo Grande, né? E nós acabamos de combinar aqui, acho que ou está gravando ou vai chegar para ela, então deixa eu fazer uma média, ganhar um pontinho, mandar um beijo para você, meu bem, Deus abençoe. Cheguei hoje, já estou com saudade e a gente vai se falando, tá bom, meu bem? Depois do novo tempo das comunicações, a gente se vê já já. Queridos, ainda aproveitando que depois eu não vou conseguir, eu gostaria de dizer aos amados irmãos que nós temos 3 livros escritos e nós trouxemos para quem quiser e para quem gosta de apreciar. Um livro chama-se A Arte da Oratória Teológica e nós escrevemos esse livro preocupado com ambientes como esse. Eu estava aqui louvando e eu vi aqui no telão uma imagem que passava ao fundo da letra do louvor. E ela é uma imagem abstrata e ela me permite pensar muita coisa. Então eu fiquei pensando, chegou uma hora que eu pensei que poderia ser onda do mar, outra hora parecia ser uma folha de hortênsia, não tem? É hortênsia, aquela flor meio azulada, não tem assim? E aí eu fiquei olhando aquilo ali e eu me lembrei que a Bíblia diz que por um tempo nós fomos compreendendo as coisas mais por sombras. E eu entendo que nós temos ainda nos dias de hoje uma estrutura teológica que não permite que as pessoas enxerguem não as sombras, mas aquilo que já está desnudado e exposto. Ou seja, nós ainda temos uma estrutura, principalmente aqui no Brasil, que é muito místico, uma estrutura que eu penso ser até proposital. A impressão que eu tenho é que a igreja, ela entendeu que na ideia das sombras e dos tipos, fica melhor estruturar alguns mecanismos e artifícios. E eu louvo a Deus quando eu vejo igrejas dispostas a desmistificar, a tirar o véu, que não é aquele que rasgou no tempo, mas é um véu que a estrutura envolvendo essa soma de religiões que o Brasil tem, colocou sobre as pessoas. Chega a ser incrível como a graça nos constrange. Como é vergonhoso entender a graça, e aí eu percebo que algumas pessoas, por conta deste véu, que parece que não quer se rasgar, quanto mais perto da graça eles se aproximam de ouvir, mais amedrontados ou envergonhados eles ficam. Então nós escrevemos a Arte da Oratória Teológica na ideia de qualificar a comunicação. A proposta é ajudar as pessoas, primeiro, a entender algumas estruturas, mecanismos, figuras de linguagem, e o maior de todos os propósitos da igreja, se fazer entender. Não tem sentido eu vim de Campo Grande aqui e em um dia, entre aspas, comemorativo, festivo, nós estamos aqui, aí eu falo, e você termina e fala assim, não entendi nada. Também tenho consciência e compartilho com vocês disso, que nós, de cada 10 mil palavras que falamos, provavelmente, vocês ouvirão 6 mil. Das 6 mil que ouvirem, entenderão 3 a 4. Mas conectarão de maneira extremamente compreensível de 10 mil, eu penso que pelo menos 25 mil. Ou, desculpe, 2.500. Nós estamos falando de um percentual
bem baixo. E não é estranho isso. Até porque a maioria, e hoje principalmente, hoje nós estamos muito detonados no que diz respeito à capacidade de compreender, assimilar. Por quê? Porque passamos o dia ouvindo muitas coisas. Então é possível que as pessoas hoje elas estejam na igreja e elas estejam tentando, como é que eu vou dizer na linguagem de hoje, fazer cortes para assimilar a mensagem. E quanto mais nos aproximamos da tecnologia dos cortes, eu mesmo fico muito nervoso quando alguém diz assim para mim, não, o senhor tem 5 segundos para captar as pessoas. Eu falei, isso é muito ruim, isso é muito horrível. Por quê? Porque é zombar da capacidade de percepção, de compreensão das pessoas. Eu mesmo não sou esse tipo de pregador. Eu prefiro construir, apresentar ideia, construir pensamento, desenvolver conceito e chegarmos a uma conclusão. E a Bíblia diz que é esse processo, porque é aí onde aquilo que está dito por Paulo se cumpre. A fé vem pelo ouvir. E a ideia passiva de ouvir ali é exatamente a de que é o meu desafio e também o de quem prega, trazer consigo uma missão. Qual? Primeiro, desconectarmos-nos de tudo isso que nos envolveu o dia todo. Então o louvor ajuda e é fundamental que aconteça com graça, com unção, com fervor, com paixão e que envolva as pessoas. É um primeiro estágio, na minha concepção, e até antes, né? Dependendo de quem está na porta, ele começa a limpar a mente das pessoas ali. Quando você chega que alguém te diz uma paz do Senhor caloroso, parece que a primeira carga de escuridão, de negativismo vai. E aí você entra, você tem um ambiente aconchegante, você tem uma liturgia que condiz com isso e colabora. Então tudo isso é muito processual e é por isso que culto é a soma de todos os acontecimentos que nós apresentamos. Então quando nós fizemos esse material, foi pensando nisso. Essa frase sempre me incomodou. Não, meu dever é falar. Você que se vire para entender. Isso não é coisa de pregador. O pregador do evangelho precisa ter paixão pelas almas. E tendo paixão pelas almas, ele vai fazer o que for possível para ser compreendido. Eu gosto de ouvir Paulo dizendo, ai de mim, ai de mim. A ideia dele foi dizer, eu vou sofrer muito mais do que as pessoas que não me entenderam. E ele chega a uma ideia, uma conclusão, diz assim, eles não conseguirão crer se não houver quem pregue. Ou seja, é preciso que haja quem pregue. Eu não estou falando porque eu estou aqui na condição de pregador. Estou dizendo porque é o papel da igreja. Jesus não disse, Jessé, aos pastores, aos missionários, não, ele disse a todos, ide e pregai o evangelho. Alguns farão uso de ferramentas, instrumentos e mecanismos, outros de uma maneira muito simples, com a própria vida na prática, mas que todos preguem. Em uma ocasião, na praia de Itanhaém, eu conheci um homem chamado Chichico. E ele disse assim para mim, o senhor sabe o que é pregar? Eu disse, acho que eu sei, né? Ele falou, não, o senhor não sabe. Eu falei, então tá, então me explica. E aí ele me disse que um dia ele foi em uma igreja e ele não sabia pregar, não sabia nem o que ia pregar e não pregou. Mas ele pediu a Deus que desse ele uma direção e aí então ele recebeu uma direção. Pegou um prego que nós chamamos de crucifixos e bateu o prego em uma madeira de peroba. E levou o prego para a igreja na madeira arrastando. Então na hora de pregar ele entrou com a madeira até o púlpito e trouxe consigo um pé de cabra e um martelo. E aí então ele pediu, disse ele que oferecendo uma quantia em dinheiro, porque era um evento de jovens, falou, ó, se alguém aí tirar o prego com a mão, eu dou tanto, vamos falar aí na época, R$100. Ninguém nem arriscou. Aí disse, tá, eu vou diminuir, e se tirarem, eu diminuo pela metade, se tirarem com o martelo eu vou dar. Aí vieram, na tentativa de tirar o prego com o martelo, também não conseguiram. Aí ele disse, então agora eu vou entregar 1/4 do valor para alguém que venha sozinho e tire com o pé de cabra.
Quem veio também não conseguiu, precisou de outra pessoa vir. Abriram mão do prêmio para tirar o prego e tiraram. Em 3, um pisando na peroba, o outro segurando e o outro fazendo força no pé de cabra, arrancou o prego. Quando arrancou, ele diz, é isso aqui que é pregar o evangelho. O prego não está na madeira, mas a marca do prego nunca mais sairá. Então, pregar o evangelho no meu caso aqui hoje, compete a mim a missão de compartilhar uma palavra, e se o Brasil ganhar, se o Brasil perder, entendeu? Se o Brasil for extra, não sei, não importa. Você vai dizer, nunca mais eu me esqueço daquilo que foi dito. Essa é a ideia. Você pode esquecer do que eu li, mas não esqueça que nós estivemos juntos aqui. Então vire-se para o lado e diga, não posso esquecer o seu rosto. Esse livro é um livro para todo mundo que gosta de falar, de pregar, de se comunicar, e os outros 2 é Homem de Honra e Mulher Maravilha. Escrevi por causa que a minha esposa, que não está aqui, né, mas ela um dia ela me deixou muito nervoso. Coisas de mulheres, né? Mulher deixa os homens nervosos, porque a gente não suporta, a gente não foi criado para competir com essa condição e resposta cognitiva e emocional da mulher. Então, se a mulher insistir no embate emocional, o confronto da razão com a emoção, a razão vai perder, porque a razão quebra, né? E a emoção dobra. Então, no caso, eu estava chateado, e aí eu comecei a escrever. E eu escrevi Mulher Maravilha. Mas, dentro do processo, você não escreve um livro sentado, né, irmão? Você escreve um livro dentro de um processo. Então, aquele processo foi o primeiro estágio, e nem era esse o nome do livro. O nome do livro é um segredo que quando eu morrer vocês vão saber. É A Mulher que Tu Me Deste. Esse é um outro livro, que é a minha biografia não autorizada. Mas eu fui trabalhando esse livro e eu preparei 10 mulheres da Bíblia. E há poucos dias uma irmã mandou um áudio e falou, nossa pastor, eu comprei o livro pensando que eu era a Mulher Maravilha. Mas eu descobri que eu nunca serei a Mulher Maravilha se eu não estiver muito bem acompanhada de Jesus. E de fato não dá. A ideia é mostrar que a Bíblia nos ensina, através de algumas mulheres, lições que são poderosas e que vão nos ensinar. E a ideia é óbvio, não tem nenhum combate. Eu brinco assim, falando, mas a ideia não é combater. A ideia é estruturar o lado feminino e o lado masculino. E nos homens, nós escrevemos Homem de Honra e trabalhamos 6 pilares que constroem isso. E por que a Mulher Maravilha e o Homem Honra? Porque, meu irmão, não dá para fugir. Ainda que o feminismo exploda no mundo, mas a igreja nunca poderá abrir mão de algumas verdades. Uma delas é essa. Vou tomar as falas da minha esposa agora. A Eva ouviu a serpente, mas foi Adão que Deus chamou quando veio para o Éden para botar os pingos no i. Então, a mulher pode ir para lá, pode ir para cá, e o certo mesmo é esse, é que o homem tem que ter essa consciência. No frigir dos ovos, no final da linha, sou eu quem serei responsabilizado. Toda a omissão que o homem tomar ou tiver em detrimento de comportamentos sociais, por exemplo, não anula o que é o aspecto da espiritualidade. Porque aqui nós aprendemos que nós somos cidadãos do céu. Se você entrar na embaixada americana e cometer um crime dentro da embaixada americana, você será punido pelas leis americanas. Se você roubar dentro da embaixada da Arábia, provavelmente, se você for pego, você terá sua mão decepada. É a lei que existe naquele país que rege. Então, só mais uma vez, vão ser 3. Essa é a segunda. Diga para o seu irmão, nós somos da embaixada do céu. Pronto. Vamos ler a Bíblia. Eu vou, assim, ser breve, mas eu estou aqui com a proposta de ler um texto muito conhecido, mas eu preciso aproveitar esse momento e tornar essa oportunidade uma oportunidade profética. O texto que nós vamos ler, ele é muito utilizado para se fazer campanhas e coisas do tipo, mas eu prefiro com vocês fazer um outro tipo de leitura. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, verso de número 31 a seguir.
Mas enquanto você encontra, eu vou ler o 30. E dizer a todos vocês que aos irmãos da igreja, eu estou aqui com meu amigo Alexandre, meu sobrinho Mateus, que são lá do Brasil para Cristo, a Ruth e o Marcos, Marcelo também, né? São do Brasil para Cristo, né? Eu achei que já estava aqui. Então, eu quero agradecer a eles, mas aos demais que são dessa igreja, eu sei que vocês têm aqui algo que falta em muitas igrejas. Vocês têm uma escola muito boa. Então, o que nós vamos fazer aqui, não vou dizer que é uma releitura, mas nós vamos compartilhar rápido de algumas verdades e conectar os fatos. O primeiro fato importante é a maneira como a Bíblia, e aí quando eu digo a Bíblia, eu não digo livro sagrado, eu digo esse compêndio de livros, ele nos priva de alguns privilégios por conta da forma como ele nos é entregue. Nós, diferente de Jesus, quando esteve na sinagoga, lemos a Bíblia de uma maneira diferente. Nós atentamos extremamente, muito, para duas coisas que não deveríamos. Nós atentamos muito para as epígrafes e para os versos. E aí, essa forma de lermos nos ajuda na facilidade da leitura da Bíblia, mas nos dificulta a compreensão. E aí, então, em alguns momentos, nós perdemos coisas lindas e maravilhosas pela falta da ideia de continuidade. Um exemplo, por exemplo, é Lucas 15. Quando Lucas faz a narrativa daquelas parábolas e elas estão gloriosas e propositalmente conectadas, aí eu venho aqui e separo a primeira da segunda, a segunda da terceira, e aí eu perco uma informação macro muito poderosa que está ali. E assim é em outras situações. Aqui no texto que nós vamos ler, nós temos uma incursão de Jesus. E existem algumas coisas que a língua portuguesa facilita. Uma delas, por exemplo, é o uso de uma preposição conjuntiva. Ou seja, no verso 30 do capítulo 7, está escrito assim, ó. E, ao retornar para casa, encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio a deixara. Aqui encerra um milagre exclusivo na vida da mulher cirofenícia. Ponto. Porém, no verso 31, nós encontramos a seguinte narrativa. E ele, retirando-se novamente dos limites de Tiro, foi por Sidom, até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Só para nós entendermos essa questão que é maravilhosa, nós devemos perceber que Jesus tem um modus operandi que João chamou muito a nossa atenção, quando ele disse naquele texto glorioso, ele disse assim, ó, e era necessário que ele, com um acréscimo aqui, passasse por Samaria. Algumas falas da Bíblia, elas devem nos tirar, muito rápido, precisa nos tirar. Quem gosta de ler a Bíblia do jeito que eu disse, deveria atentar para isso e saltar, dar um salto, respirar e se perguntar, o que é isso aqui? Por que isso? Por que você escreveu assim? O que é que você estava querendo dizer? A quem você escreveu em primeira mão? No caso de João, ele estava escrevendo aos irmãos e os irmãos da igreja de Éfeso, instruindo-os e, consequentemente, as demais e, por fim, a nós. Mas a ideia de João era enfatizar o papel de Jesus, que em alguns momentos, inclusive naquele e aqui nas falas de Marcos, eles fazem questão de nos mostrar que a estrutura da jornada, a disposição geográfica e o apontamento social são muito importantes para o que vai acontecer. É como se ele estivesse dizendo, esse milagre em Jerusalém não seria a mesma coisa. Esse milagre em outra região não seria a mesma coisa. Portanto, Jesus, ele está dentro de uma estrutura totalmente fora da linguagem judaica,
está lidando com pessoas que nós entendemos estarem em uma condição financeira e social deplorável, e aí era preciso entender algumas disposições que nos levaria para os tempos passados. E aí nós chegaríamos, sabe onde? No cativeiro babilônico. Porque nós temos nessa região uma classificação social muito ruim. Para a gente se fazer entender e ganhar tempo, é o mesmo que... Eu vou até usar um exemplo. Eu não acompanhei os detalhes, mas o Michael Jackson, ele foi na favela de Salvador, em uma região de Salvador, e fez uma participação com o pessoal do Olodum, se eu não me falha a memória, né? Agora eu não tenho certeza se ele foi até o Rio, mas o que eu quero que você entenda é que vir dos Estados Unidos e não ir nem para Brasília, nem para São Paulo, parar ali no Pelourinho, em Salvador, é sem dúvida nenhuma se conectar com uma estrutura social totalmente atípica da realidade que o mundo lá fora conhece do Brasil. Esse texto está nos fazendo entender que Jesus está dentro de uma realidade social atípica. É muito parecido com Jesus chegando em Samaria, a maneira como ele foi recebido. Pastor, e o que é isso na prática? Isso aqui é uma mensagem muito poderosa para mim e para você, que dentro da nossa linha de comportamento religioso e espiritual, limitamos Jesus, trazendo a ele os nossos padrões. É como se nós quiséssemos dizer que Jesus só opera nas campanhas, Jesus só opera nos congressos, Jesus não opera ali. Eu particularmente já ouvi muitas pessoas com dificuldade de entender que o nosso Senhor não tem nenhuma dificuldade de resgatar alguém dentro de um prostíbulo, dentro de um centro de macumba, dentro de um ambiente qualquer. O que a Bíblia está dizendo é: Jesus está fora de um território habitual. Mas nem por isso ele deixa de ser Jesus. E mais, vai acontecer algo aqui no texto que o evangelista Marcos faz questão de colocar, e às vezes a gente não nota, mas é glorioso, porque aqui nós vamos entender algo que nos dias de hoje a religiosidade combate. Então, ó, ele vem sai das regiões de Tiro, entra por Sidom e cruza a Galileia por Decápolis. Ou seja, por um centro onde as cidades estão ali reunidas, mas existe uma história muito triste. A história está relacionada ao que nós vamos ver aqui, ó. E trouxeram a ele um surdo e gago, que tinha dificuldade para falar. E pediram que impusesse a mão sobre ele. Esse versículo, a primeira lição que nós entendemos no primeiro verso, no 31, é essa. Não limite, vou ser bem objetivo, bem agudo. Não limite Jesus à sua realidade social, financeira, conjugal, pessoal, profissional. Não limite Jesus à sua condição. Pelo contrário, quem se dispõe a caminhar com Jesus precisa estar preparado. É o meu caso, é o seu caso, é o nosso caso. Precisamos estar preparados para sermos surpreendidos por um Senhor que decide parar na beira do poço de Jacó e dizer: vai lá buscar alguma coisa para nós comer. E aí a Bíblia vai dizer no texto, e João escreve e diz assim, que quando eles chegaram tinha uma mulher e ele conversava com ela, e por fim, diz a Bíblia, ele nem comeu pão e nem bebeu água. Ele deixa muito claro ali que quem quiser andar com ele precisa compreender que necessidades físicas, necessidades inclusive básicas, deixam de ser prioridade quando o Senhor está no controle. Aí aqui no texto, no verso seguinte, nós temos outras lições poderosas. Uma delas é essa aqui, ó. O moço não vem, ele é conduzido até Jesus. É outra coisa que a Bíblia, de maneira muito peculiar, nos ensina, nos mostra.
O outro milagre de Jesus em Cafarnaum, com o paralítico que é trazido também até Jesus, inclusive com muito trabalho, ele é colocado pelas telhas, tirado, não são como os nossos, mas é tudo uma ação muito poderosa. A Bíblia, nesse contexto, está dizendo algumas coisas. Uma delas, e aí eu vou acrescentar aqui, ao primeiro milagre, segundo se compreende, de Jesus na festa da boda de Caná, fica muito claro que tudo isso coaduna, tudo isso se conecta com a fala poderosa do profeta, aquela mulher que disse: olha, nós estamos prestes a ser destruídos, meus filhos vão embora, acabou minha vida. Aí ele disse assim: você precisa, ampliando a fala, você precisa ter desenvolvido um tipo de relacionamento, pelo menos com os seus vizinhos. O milagre que vai acontecer está ligado diretamente ao tamanho do seu relacionamento. A Bíblia está nos ensinando, inclusive aqui e nesses outros 2 textos ou 3 que eu acabei de dizer, que existem muitas pessoas que deixam de viver uma história de milagre porque elas são péssimas em relacionamentos. Há inclusive aquelas que se pensam muito espirituais. Elas potencializam o seu relacionamento de oração, mas minimizam os seus relacionamentos interpessoais. Elas oram muito, mas elas se envolvem pouco, totalmente diferente do modus operandi de Jesus, que constrangeu a sociedade dos seus dias, porque ele não teve nenhum problema. Vou para a casa de Simeão, vou. Eu vou para a casa de Zaqueu, vou também. Mas você vai na casa de Jairo, já estou indo. E não tenho nenhum problema de estar com Maria Madalena, que tem o vulgo de um dia ter sido prostituta e possuída por demônios. Eu queria entender que crendice é essa, que herança, que ranço, inclusive católico, que veio sobre a igreja brasileira, que não nos deixa a viva compreensão de que não tem sentido dizer que quer viver o ápice com o céu, se não tiver relacionamento com a terra. Não existe. Eu ouço João resumindo isso e dizendo: isso aqui é muito violento. Em algumas igrejas, quando eu falo isso, algumas pessoas falam: é verdade, está escrito. E nisto vocês saberão que estão salvos, quando vocês pularem e profetizarem. Não. Quando vocês entregarem tudo que vocês têm, também não. Quando vocês abrirem, não. Quando vos amardes uns aos outros. Pegue essa informação, já que ela é bíblica e não shakespeariana, e acrescente a ela a definição de amar ainda pela Bíblia. Qual é a definição de amar à luz da Bíblia? A definição de amar à luz da Bíblia é suportar. Então nisto sabeis que estáis salvos, quando vos suportares ou suportardes uns aos outros. Eu fico muito constrangido porque eu sei que nós temos uma diáspora incessante dentro das igrejas, exatamente evidenciando a inexistência deste sentimento. Então eu penso que quando alguém, agora vai ficar só para a câmera, não é para vocês, só para cá, só para essa câmera. Eu penso que quando você deixa de vir para a igreja, porque alguém é muito chato, porque alguém é muito estranho, porque tem isso e aquilo, eu tenho que dizer para você, à luz da Bíblia, você tem um histórico comprometimento com a certeza da sua salvação. Em todo tempo que nós colocarmos em xeque a nossa limitação para suportar as pessoas, não, pastor, mas eu não aguento, é esse o segredo. É exatamente nisso que consiste a grandeza do Evangelho, é me fortalecer para ser o suporte. Fica aí que eu não vou te quebrar. O que é suporte? Isso aqui é suporte? Não. Sabe o que é o suporte? Pastor, isso aqui não é o suporte, não. Isso aqui junto são os pés, é a base. O suporte é só um. Se eu tirar um, essa peça cairá para cá. E suportar é exatamente o papel que esses dois que ficaram terão de fazer, de cumprir a ausência do tripé.
Então, o que a Bíblia me ensina e que Jesus me faz entender é que não tem sentido nenhum você ser crente, falar em línguas, profetizar e não ter relacionamento. Eu me pergunto um dia, desculpe, mas eu ouvi um pregador que na época, em condição de pastor, ele disse assim, que ele recebeu alguém no gabinete, disse assim: o senhor só chama pessoas que são seus amigos para serem do ministério? Ele disse: horas, inimigo no meu ministério já basta o Satanás. É amigo, gente. Mas você vai congregar lá por quê? Porque só tem amigos? É óbvio. Não dá para estar em um lugar onde não há um ambiente de amizade, de coletividade, de companheirismo. É fundamental que uma igreja, socialmente falando, desenvolva meios, mecanismos e estratégias para potencializar esta graça da comunhão. É a grandeza do Evangelho. É ouvir a palavra de Deus em todo o seu ambiente, nos ensinando o quê? Um ajudou o outro ajudou o outro, e vai. É a proposta do Evangelho. Eu me entristeço com pessoas que vê anjo com todos os tipos de asa, eles vê todo tipo de demônio, mas não suportam o ser humano. Aí a Bíblia diz que tem um gago naquela cidade, que tem dificuldade de falar. A Bíblia diz que além disso ele é surdo. Aí a gente pode entender uma série de situações, entre elas alguma deficiência, e o modus operandi de Jesus nos mostraria isso. Mas vamos ganhar tempo aqui e dizer o óbvio. Qual é o óbvio, pastor? É que esta pessoa, ela é difícil. É muito complicado lidar com uma pessoa que, além de não me ouvir direito, ela também não fala direito comigo. Verdade. Né? Não é ruim, gente? Você tem que ficar fazendo assim. Aí chega uma hora que você tem vergonha de dizer o quê? Mas esta pessoa tem outras pessoas que, por uma razão que está implícita no texto, essas outras pessoas, eu poderia aqui, de maneira a conjecturar, dizer uma série de fatores, pensar uma série de situações. Uma delas eu tenho que falar para vocês. Por que que esse moço não foi sozinho a Jesus? Por que que ele é levado até Jesus? E por que que as pessoas que levaram esse moço até Jesus têm uma compreensão do modus operandi de Jesus? Elas disseram: coloque a mão nele. Isso fala de coisas que são maravilhosas. Isso fala de proximidade. Isso fala de intensa compreensão. Isso fala de ouvidos apurados para ouvir a fama de Jesus. Nós estamos dentro de uma estrutura hoje cristã, gloriosa, preenchida poderosamente pelo Espírito Santo. E tem uma coisa que nos envolve gloriosamente, que é a multiforma e graça de Jesus através do Espírito Santo operar. Aí eu me pergunto, o que é que nos limita? Porque, meu irmão, Jesus pode operar de todos os meios e formas. Você não precisa viver engessado, nem na sua fé, e nem na sua confiança. Acredite, o Senhor é poderoso. Eu gosto de ouvir o Senhor dizer, ele falou: gostei desse rapaz aí, ok? Do centurião. Por que você gostou dele? Porque ele tem uma fé que ultrapassa a dos meus discípulos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu gosto quando as pessoas não me limitam, quando as pessoas não me colocam dentro de um padrão e pensam que eu, o Senhor, preciso de um estetoscópio para ouvir o teu coração, pensam que eu, o Senhor, preciso de uma sonda para avaliar o teu rim. Ele é poderoso, e a Bíblia diz, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Coloca a mão nele. Olha o que a Bíblia diz. Olha aqui. Coloca a mão. Aí a Bíblia diz que, porque é isso aqui. Quem crê em Jesus aqui, diga eu. Aí, mas fala assim, eu. É um eu amante, sabe? Um eu romântico. Que a gente é muito
é muito feio. Tem hora que o crente é muito feio. Eu chego aqui, acredito que é só porque tem gente que só dá dinheiro na igreja pensando em fazer negócio com o céu. E não é essa a proposta. O relacionamento de Jesus conosco deve ser de amor. Então eu falo, rapaz, eu chego a me doer. Vocês já devem ter vivido isso, vocês. Alguém diz assim, eu acredito em Jesus. Ele falta bater em você, pastor, para dizer que ele acredita em Jesus. Você está achando o quê? Ué, que isso, irmão? Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de relacionamento com Deus, e você quer brigar comigo? Mas é a falta dessa coisa boa, desse sentimento, dessa intensa e profunda relação. É tanto que você vai descobrir, quem gosta de ler a Bíblia vai ver, que a Bíblia diz assim que João é o discípulo que Jesus amava, e nós ficamos ali, subentende-se no texto, então Jesus e João têm um relacionamento de uma amizade muito profunda, de um amor muito intenso, e isso fica claro. Nenhum dos outros evangelistas ousaram escrever isso aqui, ó. Jesus os amou até o fim. Por quê? Porque o que existe entre João e Jesus é a oportunidade, é uma janela aberta para ele entender o quanto Jesus amava. Então, dependendo do tipo de envolvimento que você tem, é isso que você vai esperar de Jesus para todas as pessoas. Então, o que eu faço, pastor? Intensifica o teu relacionamento. Primeiro, como, pastor? Lendo a palavra de Deus. E depois, não tem como dizer para mim que lê a Bíblia e que não ora. Não dá. Quem lê a Bíblia, irmão, é alimentado por argumentos. Entendeu? Quando você lê a Bíblia, você diz aquela coisa bonita que a Bíblia faz questão de nos ensinar e a gente não quer aprender. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí os profetas dizem, Senhor, Deus dos nossos antepassados. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que é um relacionamento. Há uma conexão entre o Deus que eu estou chamando, que eu estou invocando, que eu estou clamando, e a história e os feitos que ele realizou. Aí eu fico vendo um monte de gente pedindo para o Senhor fazer coisas que ele nunca leu, que Jesus é poderoso para fazer. Mas aqui, volta comigo rápido que eu estou terminando. Ouvi já o primeiro amém. Falei, meu Deus, depois de 2 amém eu digo amém também. Já ouvi um? Pastor, o senhor falou também. Aqui, ó. Só para mim concluir. E levando-o à parte. Ou seja, as pessoas que trouxeram o moço para Jesus, disseram, coloca a mão nele. E Jesus desenvolve aqui um relacionamento profundo, porém seletivo. Vem comigo. E você vai ver que Jesus tem isso aqui, tá? É Jesus, quem gosta de ler Bíblia vai saber. Que Jesus tem uma forma de nos ensinar a parar de ser matraca. Entendeu? Ele não é da vontade de Jesus que você saia desesperado contando tudo para todo mundo. Pode perceber? Por exemplo, no dia que ele chega na casa de Jairo, ele deixa 9 discípulos fora. Jesus, quando cura algumas pessoas, ele diz assim, faz um favor, não tem a palavra favor, mas ele diz assim, faz assim, ó, vai ali no templo e cumpre o papel que precisa ser cumprido. Dê oferta e se apresente a quem de direito. Isso é Jesus falando. Aí a gente atropela tudo hoje. A gente tem muita dificuldade. Eu não sei, aí algumas pessoas ali, não, porque eu tenho uma fé, tenho tanta certeza que Jesus vai fazer que eu conto antes. Contar antes de acontecer não é sinônimo de fé. Entendeu? Contar antes? Não. Profetizar, sim. Mas como é que eu conto o milagre antes dele ter acontecido? É como se eu estivesse dizendo, Jesus, você precisa da minha ajuda. Quem fez isso foi Abraão. E o mundo sofre até hoje. Então fica tranquilo. Fica na sua. Continua orando, o Senhor liberou a palavra, liberou. Então agora eu estou aguardando o cumprimento. O Senhor cumpriu. O que eu faço agora? Vou para as redes sociais? Não. Vou para a minha congregação. Eu vou dizer ao meu pastor. Eu gostava do tempo em que as pessoas chegavam na igreja empolgadas e diziam, foi batizado com o Espírito Santo. Aí os pastores diziam, vamos orar. Se foi, nós saberemos. Como saberemos? Porque elas falaram em línguas. E algumas, como era dito, falaram em outras línguas, mas não eram as do céu.
e por conta de um discernimento de um dom dado pelo Senhor ao ministério que Paulo disse que foi dado, as pessoas eram inclusive libertas. E se não tivessem passado pelo processo, elas estariam enganadas até hoje, falando em línguas de demônios e as pessoas achando que eram línguas dos céus. Eu hoje ouso dizer, quantos assim não existem? Uma vez que esse modus operandi não existe mais. Então, o que o Senhor vai me ensinar é, fica na sua, irmão. Viva o processo. Aí tem coisa na minha e na sua vida que o Senhor vai dizer assim para você, vem comigo. Pegou na mão, tirou ele de perto, vem comigo aqui, ó. Vamos para longe da multidão. E agora nós vamos fazer algo que é totalmente atípico. Pediram para eu impor as mãos sobre você, mas eu vou no local, na origem do seu mal. E colocou os dedos nos ouvidos. E cuspindo, tocou na língua dele. E aqui, ó, isso aqui é muita paixão. Ô, pastor, é 9h05, posso mais 5 minutos? Dá tempo, mas 5 não, 6. Olha aqui. A minha irmã vai ficar brava comigo, depois o senhor me alivia lá. Vai ficar brava. Passei. O pastor está deixando, que ó, aí eu acho bonito isso aqui. A gente precisa conectar uma coisa a outra. E olha o que está escrito no verso de número 34. E erguendo os olhos aos céus, suspirou. E o que você lê desse suspiro? O que você entende que está acontecendo aqui? A Bíblia usa algumas traduções que vai falar inclusive de um sentimento que é exatamente aquele que ele demonstra quando chega na cidade de Naim. E aqui você tem, em uma linguagem implícita, a expressão deste mesmo sentimento, de compaixão. Esse suspiro de Jesus, junto com este moço, que é surdo e mudo, segundo a epígrafe, e gago, segundo o texto. Jesus se aproxima, sente a limitação daquela pessoa. Isso aqui me permite pensar algumas coisas. Eu não vou afirmar, mas eu vou compartilhar com você. Me permite entender, primeiro, que a compaixão está óbvia no suspiro, que poderia ser desnecessário. Eu gosto de ouvir quando a Bíblia diz assim que Jesus chorou, e aí os pregadores dizem assim, Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Jamais. Jesus não chorou por Lázaro, Jesus chorou pelos vivos. Quanto aos mortos, ao morto, ele disse à porta do sepulcro, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, ponto. Lázaro, vem para fora. Agora, quanto aos vivos, ele percebe a minha e a tua limitação em detrimento do que o pecado nos causou. Em todo o ambiente que o Senhor percebe, lê e compreende essa construção deplorável que o pecado traz e nos engessa, o Senhor externa um sentimento diferente. Inclusive ele faz isso com o paralítico quando ele diz assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Lembra disso? E aí então as pessoas, aí vocês conhecem o texto, e vendo Jesus que eles haviam rasgado no seu coração, disse ao moço, para que não pense assim, ó, pega a tua cama, vá-se embora daqui. Assim, ó, nem fica no meio desse povo, para você não se contaminar de novo. Vai embora do culto e vai tranquilo com o teu milagre. A ideia é óbvia, é Jesus nos fazendo entender, mais uma vez aqui, que o pecado, ele traz consigo uma carga que reflete diretamente nas nossas emoções e desestrutura muito a nossa psique. E algumas enfermidades, hoje a psicologia nos permite fazer essa avaliação mais ampla, algumas enfermidades que são a chamada somatização, ou seja, algumas crises da alma, elas são exteriorizadas no corpo. E aí aparecem, inclusive, feridas, quedas de cabelo e outros males mais. Existem pessoas que, dependendo do trauma a que foram submetidas, elas nunca mais falam. E eu não estou dizendo que é isso, porque eu gosto de
professor Nascimento, que ele disse, onde a Bíblia se cala, eu não tenho voz. Então, estou pedindo licença para vocês para dizer que o fato de a Bíblia dizer que o Senhor Jesus manifesta uma expressão que envolve sentimento, pela crise e pela limitação daquele moço, me faz entender que não é diferente ainda hoje. E agora eu vou dizer a todos nós aqui, que esse deve ser um dos sentimentos que deve envolver a igreja. Nós precisamos ter sentimento. A Bíblia diz uma verdade tão poderosa nos Salmos, diz assim, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. A ideia ali deveria servir como uma referência de comportamento emocional da igreja. Nós precisamos, como igreja, desenvolver relacionamentos e nos aprofundar e envolver a nossa alma. Por quê? Porque só assim a nossa oração terá um impacto onde nós estamos sentindo a dor um do outro. Essa distância que a igreja, muito socializada dos nossos dias, tem tomado das pessoas, tem nos impossibilitado de viver isso aqui. Então nós não queremos mais pegar nas mãos das pessoas e tirar ela daquele convívio, e tirar ela, não, venha para cá, se aproxime para o canto de cá, se aproxima do círculo de oração, se aproxima do departamento de ensino, sai do meio dessa muvuca, venha mais para cá. Nós precisamos ter uma conversa de mais intimidade. É o que está acontecendo aqui. Existem pessoas que elas não estão esperando outra coisa da igreja, senão sai Satanás em nome de Jesus. E isso é importante que seja dito. Porém, fica muito claro, apesar de estar nas entrelinhas, que nem tudo é resolvido com sai Satanás em nome de Jesus. Existem algumas pessoas que você diz, sai Satanás e entra cesta básica. Sai Satanás e entra um cobertor. Em alguns casos sai Satanás e entra um departamento de faxina da igreja. O demônio sai, mas a sujeira ficou. E aí você tem algumas pessoas envolvidas em um comportamento absurdo, e como é que eu diria, repetitivo. E a mente dele está não estou falando que o Satanás saiu, os demônios saíram. Agora o problema é a estrutura, a capacidade que essa pessoa terá de se recompor de novo na sociedade. A igreja está aí para isso, para pegar na mão, para dizer a ela, viu? É o caso, estou falando de sujeira, mas eu poderia falar de sexualidade, de outras coisas tantas. A gente precisa nos envolver e aprender com Jesus, que chega uma hora que você tem que separar a pessoa de um convívio viciante, vicioso, e dizer, ela vem para cá, chega mais perto aqui. E agora eu vou te ajudar. Aqui, Jesus diz assim, dá aqui o seu ouvido. A gente até lê rápido, não é? Porque não é estranho. Vocês leram como eu li, não viram? Está escrito na Bíblia de vocês também, do jeito que eu li aqui? Colocou as mãos no ouvido e cuspindo, tocou a língua. Pastor, eu vou sair cuspindo. Não cuspa nem no seu marido, tá? Você tem que ter, como eu digo, um dia eu disse assim, tem uma linguagem, estou terminando. Agora eu vou fazer o que mais disse a minha mãe. Fecha a Bíblia, fecha a Bíblia. Tem uma linguagem na Bíblia, no Evangelho de João capítulo 11, que a gente chama de pleonasmo vicioso. Sai para fora. E aí um dia eu estava numa conferência e eu disse, quando o milagre acontece, estou nem aí para o pleonasmo. Se Jesus manda Lázaro sair para fora e Lázaro não sai, aí eu diria, ruim de português, hein, Jesus? Mas meu irmão, quem está preocupado com pleonasmo quando o homem sai de dentro de uma tumba, depois de dias morto e ainda enrolado em faixa? Quem está preocupado? Então eu vou te perguntar, quem vai querer saber o jeito que você ora, o jeito que você jejua, quando os milagres começarem a acontecer? Amém. Segundo amém. Fique de pé comigo, vamos orar. Olha, a Bíblia diz, e eu termino com você de pé, dizendo assim para você, Jesus tocou no ouvido do moço e disse, Efatá. E por que eu comecei? Lembra que eu comecei a insistir em fazê-los entender a questão de que Jesus estava nas terras, saindo de Tiro, passando por Sidom, em Decápolis? Porque aquela região é uma região onde os oriundos do cativeiro babilônico, ainda um pouco distante de Jerusalém, usavam a prática antiga da língua aramaica. E o que chama a minha atenção,
que é o que eu preciso dizer a você aqui para encerrar, é que Jesus não tem nenhum problema. Jesus não defende uma linguagem atual, como é o caso da linguagem grega, e muito menos a linguagem hebraica. Jesus fala no idioma que aquele moço entendia. Eu me permito pensar que quando Jesus diz Efatá, ele conecta aquele homem a nada mais, nada menos do que ao ponto, a origem da sua crise existencial. A palavra Efatá, que Jesus está dizendo que todo mundo sabe, pastor, significa abra. Sim, é óbvio, mas a questão não é o que significa, a questão é o modus operandi. É como e por que Jesus faz aquilo daquele jeito. A Bíblia omite os detalhes, mas ela me abre uma cortina de pensamentos para o meu e para o seu comportamento. Eu gostaria de verdade de orar com você, enquanto os irmãos vão estar louvando, para que você tivesse a grata compreensão de que existem questões na nossa vida que pede que a gente diga, Senhor, isso eu não quero, fica tranquilo, eu não estou falando de regressão não, que eu nem aprovo esse negócio, não é regressão, o sangue de Jesus tem poder, eu estou falando de lembranças, eu estou falando de acontecimentos que nos frustraram, que nos trouxeram dor, que nos privaram de dar continuidade à vida. Estou falando de situações onde nós fomos bloqueados e tivemos o pé quebrado, a mão arrancada, fomos decepados na nossa estrutura de alma e nunca mais conseguimos viver como deveríamos e como poderíamos viver. Alguma coisa na tua vida te bloqueou, te atrofiou, te neutralizou. Mas nessa noite, como a parte profética desse sermão, eu quero dizer a você, não tenha medo de dizer, não diga para mim, mas diga para Jesus, Senhor, me ajude pelo menos a me lembrar, por que eu estou aqui? Se eu poderia estar tão mais longe, tão mais à frente, o que é que me privou? Por que que eu não consigo comprar, eu não consigo pagar, eu não consigo vender, eu não consigo amar, eu não consigo gerar, eu não consigo produzir, eu não consigo ganhar uma alma? O que acontece ou o que aconteceu? E não se preocupe, Ele está dizendo, eu não quero te levar de volta ao lugar da tua origem, eu quero te mostrar que eu sou mais poderoso do que os traumas e os bloqueios que te privaram. Aleluia, aleluia. Abra os nossos olhos, Senhor, nesta noite. Abra o nosso entendimento. Aleluia. Nos arranca, Senhor, deste lugar de dor, deste lugar de bloqueios. Nos tira, Senhor, desse ambiente de vergonha. Meu Deus, que coisa, Jesus. E que nascondere mandaramas. Não tenha medo de conversar com Jesus. Existem dores e traumas que nós precisamos ir para o canto, para uma conversa mais íntima e pessoal. Talvez aqui não seja o lugar, mas comece um diálogo aqui. Alguém te convidou para vir aqui essa noite, da mesma maneira que alguém levou aquele moço até Jesus. Alguém está dizendo, toca nele, Jesus. Contemplar a grandeza do meu Deus, na atitude de Tomé, porque eu quero, porque queria tanto a cura, o milagre, com muita fé. Aleluia! Abra os nossos olhos nessa noite. Liberta-nos, ó Deus. Liberta-nos do medo. Liberta-nos, ó Pai, de não querer enxergar. Liberta-nos da surdez, da limitação. Potencializa, Senhor, os nossos sensores. Se o inimigo nos roubou a capacidade de enxergar, de ouvir, de tocar, de falar, que esta seja uma noite de libertação. Espírito Santo,
que eu gosto de pedir a você nessa noite? Eu oro para que nessa noite você melhore o seu discernimento. Muitas vozes foram faladas aos teus ouvidos, muitas opiniões, muitos pensamentos, mas há uma palavra de ordem nesta noite. O Senhor está abrindo a tua capacidade para entender as coisas espirituais. Ele está dizendo que não haja mais divisão na tua compreensão. Ser liberto. Abra, Senhor. Abra, Senhor. Abra os nossos olhos. Abra a nossa audição. Melhore a nossa percepção. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, segura isso aqui que eu vou te falar. Essas são as minhas últimas palavras na exposição dessa mensagem. Nem sempre é necessário que se diagnostique uma surdez espiritual. Basta um embaralhar de vozes. E algumas pessoas, e não são poucas, eu disse algumas, mas são muitas pessoas que hoje, por conta da tecnologia e dos recursos, elas não sabem mais que voz ouvir. Elas não sabem mais que cor é a parede, que cor é a igreja, qual é o tipo de culto, qual é o tipo de roupa, qual é o tipo de Bíblia. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de, na pós-modernidade, o período da pluralidade e do relativismo. E eu gostaria que você, em nome de Jesus, à luz da palavra que nós acabamos de ler com vocês, ousasse orar e dizer ao Senhor: amplia a minha audição, melhore, Senhor, a minha compreensão. A Bíblia diz que uma vez que ele foi curado da surdez, ele passou a falar e falar bem. Quando você entender com clareza as verdades espirituais, aquilo que você ouvir, identificando como verdades eternas, então com muito mais facilidade você conseguirá falar das coisas aos terrestres. Enquanto tudo está embaraçado aqui, tudo está complicado aqui. Quando as coisas se esclarecem aqui, tudo fica muito mais fácil aqui. Falar de um Jesus que fala de forma cristalina e pura aos seus ouvidos e corações é muito mais fácil. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor te dê dias e dias de milagres e de bênção. Coloque as suas mãos sobre os seus ouvidos. Em nome de Jesus, Efata, que se abram os teus ouvidos, em nome de Jesus.